Eu nunca imaginei que a minha própria família pudesse me machucar assim. Sempre acreditei que lar era sinônimo de segurança, de pertencimento. Mas naquele dia, tudo desmoronou. Estávamos em um evento público, uma reunião de família com amigos próximos, todos rindo, celebrando algo que eu nem entendia direito. Eu me lembro de ter vestido minha melhor roupa, com esperança de ser notada, de ser querida. Mas a realidade foi outra. No meio da conversa, entre risadas e cumprimentos, meu tio olhou para mim e disse, em voz alta e clara: "Você é um erro." O mundo pareceu congelar por um instante. Meu coração disparou. Meus pensamentos giravam rápido, tentando entender. Como alguém que diz me amar pode dizer algo assim? A humilhação não era apenas pelas palavras, mas pelo lugar e pela forma. Todos estavam olhando, e cada olhar parecia pesar sobre mim como uma pedra. Senti um nó na garganta, meus olhos ardiam, mas ninguém disse nada. Ninguém interveio. Eu estava sozinha em meio à multidão. Minha mente começou a correr. Revivia cada situação, cada gesto pequeno que eles me fizeram sentir inferior. Cada crítica, cada comentário sutil, cada vez que me ignoraram. E ali estava a prova, cristalina e cruel. Eles nunca me valorizaram. Nunca me viram como alguém digno de amor. Meu corpo tremia, minhas mãos suavam, e senti vontade de desaparecer. Mas, no fundo, uma pequena voz dentro de mim sussurrava: "Não é verdade. Isso não define você." Foi naquele instante, olhando para os rostos sorridentes que se misturavam com os olhares de julgamento, que eu percebi algo importante. Eles mostraram quem realmente eram. Não eram pessoas que me amavam incondicionalmente. Não eram pessoas que me apoiavam. Eles eram seres humanos limitados pelo ego, pelo orgulho e pelo medo de mostrar vulnerabilidade. E eu precisava decidir se continuaria acreditando neles ou se começaria a acreditar em mim mesma. Mesmo sentindo o peso da dor, comecei a me afastar mentalmente daquele julgamento. Cada palavra deles ecoava, mas aos poucos, comecei a transformá-la em força. A dor, que parecia me esmagar, começou a se tornar combustível. Um lembrete de que eu precisava me valorizar, que minha dignidade não dependia da aprovação deles. Naquele dia, entre lágrimas e silêncio, uma semente de liberdade foi plantada dentro de mim. Eu ainda não sabia o quanto ela cresceria, mas eu senti que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Quando o evento terminou, caminhei para fora, respirando fundo, tentando recompor meu corpo e minha mente. E pela primeira vez, senti algo que jamais senti antes. A sensação de que eu não precisava provar nada para eles. Eu não era um erro. Eu era uma pessoa inteira, com sentimentos, com sonhos, com valor. E aquele momento, embora doloroso, seria o início de uma jornada de descoberta, superação e reconstrução. O início de entender que, para ser amada, primeiro eu precisava me amar. Na manhã seguinte, acordei com a lembrança das palavras deles ecoando na minha mente. Cada sílaba soava como um golpe, mas dessa vez algo estava diferente. Eu não queria mais correr ou me esconder. Eu precisava enfrentar a realidade, mesmo que ela fosse dolorosa. Olhei no espelho e me vi. Uma mulher com medo, sim, mas também com uma determinação silenciosa que eu nunca tinha sentido antes. O silêncio dentro de casa era pesado. Ninguém mencionou o evento do dia anterior. Era como se nada tivesse acontecido. Meus pais continuaram com suas rotinas, sorrindo, conversando sobre coisas triviais, e eu sentia uma distância insuportável entre nós. Percebi que aquele silêncio era outra forma de julgamento, outra maneira de me dizer que eu não pertencia, que minhas emoções não importavam. Eu precisava de respostas, mas também precisava de paz. Então, comecei a escrever. Peguei um caderno que estava esquecido na estante e comecei a colocar tudo para fora. Cada palavra escrita parecia tirar peso do meu peito. Revivi os momentos de humilhação, mas também comecei a me lembrar das pequenas vitórias que tive ao longo da vida, das vezes que consegui me superar, mesmo sem apoio de ninguém. Enquanto escrevia, percebi que eles não tinham o poder que eu imaginava que tinham. O poder deles estava apenas na minha crença de que eu precisava da aprovação deles. E se eu tirasse isso, se eu me libertasse, talvez pudesse finalmente respirar. Decidi que não passaria meus dias me escondendo. Comecei a planejar pequenas ações para reconstruir minha autoestima. Primeiro, cuidar do meu corpo. Caminhei pelo bairro, sentindo o sol no rosto, respirando fundo. Cada passo era uma pequena vitória. Depois, comecei a me vestir de forma que me fizesse sentir bonita, não para eles, mas para mim.
Cada peça de roupa escolhida com cuidado era um ato de amor próprio. Uma afirmação silenciosa de que eu existia e merecia existir plenamente. No trabalho, tentei focar. Mas era difícil. A lembrança da humilhação voltava, especialmente quando alguém comentava algo sobre família ou aprovação. Eu sentia uma raiva crescente, mas também uma clareza. Eu precisava transformar essa raiva em ação, em força. Não poderia mudar quem eles eram, mas podia mudar quem eu era, como eu me via e como me posicionava no mundo. Foi durante uma conversa com uma amiga que algo se transformou dentro de mim. Ela me ouviu sem julgar, me viu sem criticar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha dor era válida, que minhas emoções eram legítimas. Isso abriu uma porta que eu nem sabia que existia. A possibilidade de confiar em pessoas que me valorizavam, de criar uma rede de apoio fora da família que me feriu. No fim do dia, sentada sozinha no meu quarto, comecei a refletir sobre o que realmente significava ser livre. Liberdade não era apenas não ouvir mais palavras cruéis. Não era apenas fugir da humilhação. Liberdade era escolher me amar, mesmo quando todos ao meu redor me diziam que eu não merecia. Era olhar para dentro e descobrir que minha existência tinha valor, independentemente da aprovação deles. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, percebi que algo estava mudando. Um novo sentimento crescia dentro de mim: coragem. Coragem para enfrentar cada momento, cada olhar, cada palavra. Coragem para dizer a mim mesma que eu era suficiente, que eu não precisava da permissão deles para existir plenamente. Coragem para começar a escrever a minha própria história, uma história onde eu não seria definida pelos erros dos outros, mas pelas minhas escolhas, pela minha força, pelo meu amor próprio. Os dias seguintes foram uma mistura de desafios e pequenas vitórias. Cada manhã eu acordava com a lembrança das palavras que me machucaram, mas também com a certeza de que não poderia mais permitir que elas definissem quem eu era. Decidi que precisava agir, que precisava reconstruir minha vida a partir do que eu acreditava e não do que eles diziam. Comecei devagar. Organizei meu espaço, limpei meu quarto, me cercando de coisas que me faziam sentir bem e segura. Cada detalhe era um passo em direção à liberdade. Não era apenas sobre arrumar a casa, mas sobre arrumar minha mente, minha alma. Percebi que a dor do passado poderia ser transformada em força, mas isso exigia disciplina, atenção e coragem. No trabalho, decidi me expressar mais. Sempre fui uma pessoa reservada, calada diante de críticas e humilhações. Mas algo havia mudado. Comecei a compartilhar minhas ideias, a falar com confiança, a mostrar que minha presença tinha valor. A sensação de ser ouvida e reconhecida, mesmo em pequenos gestos, era poderosa. Cada sorriso de aprovação dos colegas era combustível para continuar acreditando em mim mesma. Comecei também a investir em mim mesma. Cursos, leituras, práticas que me fortaleciam emocional e mentalmente. Descobri que aprender me dava não só conhecimento, mas também autoestima. Cada pequena conquista era uma prova de que eu podia existir plenamente, sem precisar da aprovação de quem me humilhou. No entanto, a dor ainda vinha. Às vezes, durante a noite, sentia o peso das palavras deles novamente. O "você é um erro" ecoava, mas agora não era para me paralisar. Era um lembrete de até onde eu havia chegado, de quanto já havia crescido. Aprendi a transformar cada memória dolorosa em combustível para a minha evolução. Foi nesse período que percebi algo fundamental: a importância de minha própria voz. Não a voz que eles queriam que eu tivesse, nem a voz que os outros impunham, mas a minha. A voz que dizia: eu existo, eu mereço, eu posso. A voz que não precisava de aprovação externa. Comecei a escrever, a falar, a me expressar sem medo. Cada palavra escrita, cada frase pronunciada, era uma afirmação de liberdade, uma demonstração de que minha vida não seria controlada por quem não me valorizava. Ao mesmo tempo, percebi que reconstruir minha vida também significava criar limites. Aprendi a dizer não, a me afastar de pessoas que me faziam mal, mesmo que fossem da família. Percebi que amor não é sofrer, não é aceitar humilhação. Amor próprio é proteger-se, é se colocar em primeiro lugar quando necessário. E isso exigiu coragem, porque por muito tempo eu acreditei que permanecer era a única forma de pertencer. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, senti uma sensação inédita: leveza. Pela primeira vez, não carregava só a dor, carregava também a consciência de minha força. Percebi que cada lágrima derramada, cada noite de insônia, cada momento de medo, havia me preparado para esse instante. Eu não era mais a menina que acreditava que precisava ser aceita a qualquer custo.
Eu era uma mulher que reconhecia seu valor, que sabia que merecia respeito e dignidade. E, nesse dia, tomei uma decisão silenciosa, mas definitiva. Jamais permitiria que ninguém me diminuísse novamente. Nem palavras cruéis, nem olhares de julgamento, nem atitudes de desprezo. Eu não precisava deles para existir, para ser feliz, para crescer. Meu futuro seria construído por mim, para mim, com coragem, com determinação, com amor próprio. A noite caiu, e eu me deitei com o coração mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a dor estava sendo transformada em poder. A cada batida do meu coração, sentia minha liberdade aumentando. A cada respiração, percebia que estava escrevendo uma nova história, uma história onde eu era protagonista, onde eu escolhia quem poderia fazer parte da minha vida, e onde eu finalmente entendia que ser eu mesma era suficiente para ser feliz. Com o tempo, percebi que a verdadeira liberdade não estava apenas em me afastar da dor, mas em transformar minha relação com tudo que me cercava. Cada palavra cruel que recebi, cada gesto de desprezo, cada olhar de julgamento começou a se tornar uma lição silenciosa. Eu aprendi que não precisava carregar o peso de suas opiniões para sempre, que eu podia escolher como reagir, como sentir e, principalmente, como viver. Comecei a tomar decisões conscientes, pequenas ações que, somadas, me davam poder. Aprendi a escolher minhas batalhas, a não reagir à provocação ou ao julgamento gratuito. Cada vez que mantinha minha calma diante do que antes me paralisava, sentia uma força crescente. Descobri que liberdade emocional não é ignorar a dor, mas decidir não ser definida por ela. No trabalho, comecei a me destacar ainda mais. Não por competição, mas porque finalmente estava focada em mim. Cada projeto concluído, cada meta alcançada era uma prova de que minha capacidade não dependia da aprovação de quem me humilhava. Comecei a ser reconhecida não só por resultados, mas pelo meu jeito autêntico de agir, pela minha postura firme, pelo meu caráter. Isso me fez perceber que a verdadeira aprovação vem de dentro, e não de olhares externos. Ao mesmo tempo, precisei lidar com a família de maneira prática. Mantive o contato mínimo necessário, mas estabeleci limites claros. Aprendi que amar alguém não significa permitir que machuquem você. Descobri que muitas vezes pessoas não mudam, mas você pode mudar sua relação com elas, sua forma de se posicionar, sua própria percepção sobre o que é aceitável. Minha rotina começou a se transformar. Antes, meus dias eram marcados por insegurança e ansiedade. Agora, passei a buscar atividades que fortalecessem meu corpo e minha mente. Caminhadas, leitura, meditação, momentos de silêncio. Cada hábito se tornava um ato de amor próprio. E a cada dia, sentia que meu espaço emocional se expandia, que eu era dona do meu tempo, da minha energia e das minhas escolhas. Foi nesse período que percebi outra verdade importante. Precisava me cercar de pessoas que me elevassem, que compartilhassem da minha busca por crescimento. Amizades verdadeiras começaram a surgir, laços que não se baseavam em obrigação, mas em respeito, apoio e afeto genuíno. Pela primeira vez, senti que pertencia em algum lugar. E pertencer, percebi, não é aceitar humilhação. É ser aceita como você é, com todas as suas forças e fragilidades. Mesmo com a vida se tornando mais leve, havia momentos de reflexão profunda. Lembrava das palavras que um dia tentaram me derrubar e sentia uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza, porque aquele capítulo da minha vida havia sido cruel, mas gratidão, porque ele me ensinou a lutar, a me conhecer, a encontrar minha própria voz. Sem aquelas experiências, talvez nunca tivesse descoberto minha força, minha coragem, minha capacidade de me amar. Numa tarde, olhando o pôr do sol, senti algo diferente. Uma paz silenciosa que há muito eu não conhecia. Percebi que não precisava mais provar nada a ninguém. Eu não era mais aquela menina que se curvava diante do julgamento. Eu era uma mulher inteira, consciente do meu valor, capaz de escolhas sábias e de construir minha própria felicidade. E foi nesse estado de equilíbrio que compreendi a lição mais importante até então. Liberdade não é apenas ausência de dor ou conflito. Liberdade é a capacidade de se amar, de se respeitar e de viver segundo suas próprias regras, mesmo quando aqueles que deveriam te proteger tentam te derrubar. Liberdade é assumir sua história, com todas as cicatrizes, e transformá-la em força, em aprendizado, em transformação. Naquele dia, enquanto o céu escurecia e a cidade se acalmava, senti que algo profundo havia mudado dentro de mim. A dor ainda existia, mas não me controlava mais. Eu não precisava fugir,
Não precisava se esconder, não precisava mais provar nada a quem não me via. Eu era minha própria testemunha, meu próprio abrigo, minha própria voz. E com isso, percebi que a vida tinha se tornado infinitamente mais leve e plena. Com o passar do tempo, percebi que não bastava apenas reconstruir minha vida. Era preciso assumir minha história, abraçar minhas feridas e transformar tudo em força. Cada cicatriz emocional, cada lembrança dolorosa, cada palavra cruel que um dia me esmagou tornou-se combustível para minha determinação. Eu não era mais refém do passado, eu era autora do meu presente e do meu futuro. Decidi investir em mim mesma de forma ainda mais profunda. Estudei, aprendi novas habilidades, explorei talentos que antes acreditava não ter. Cada conquista, cada passo que eu dava sozinha, fortalecia minha autoestima. Comecei a sentir orgulho de quem eu era e da jornada que havia percorrido, apesar das dificuldades. Aprendi que o poder verdadeiro não vem de agradar aos outros, mas de ser fiel a si mesmo. As relações familiares continuavam desafiadoras, mas eu havia aprendido a manter distância emocional sem culpa. Não precisava mais da aprovação deles, e isso me libertou de um peso que carregava há anos. Eu aprendi que amar não significa se submeter à humilhação, e que respeitar a si mesmo é o primeiro passo para ser respeitado pelos outros. Ao mesmo tempo, minhas amizades e relacionamentos começaram a se transformar. Pessoas que me valorizavam surgiram em minha vida, oferecendo apoio, carinho e incentivos genuínos. Descobri o valor de estar cercada por quem realmente se importa, por quem enxerga minha essência, não apenas meus erros ou falhas. Essas conexões me ensinaram a importância de escolher bem quem permito perto de mim. No trabalho, minha postura mudou. Antes insegura, agora atuava com confiança e clareza. Aprendi a lidar com críticas construtivas e a ignorar comentários maldosos. A sensação de ser reconhecida pelo meu esforço, pelo meu talento e pela minha autenticidade era libertadora. Cada conquista profissional era uma reafirmação de que eu podia, sim, vencer e prosperar, independente de quem tentava me diminuir. Mas a transformação mais profunda ocorreu dentro de mim. Comecei a perceber que a verdadeira felicidade não dependia da aceitação de ninguém, nem da ausência de dor. Ela vinha do amor próprio, da capacidade de se perdoar, de se respeitar, de valorizar suas conquistas, por menores que fossem. Aprendi a celebrar minha vida, a sorrir por mim mesma, a me reconhecer como alguém digna de respeito e alegria. Numa tarde tranquila, olhando o horizonte, senti uma clareza inédita. Eu não precisava mais lutar para ser vista ou aceita. Minha vida era minha, e eu tinha o poder de escrevê-la da forma que desejasse. Percebi que cada desafio, cada humilhação, cada lágrima derramada serviu para me tornar mais forte, mais consciente, mais capaz de me amar e de escolher minha felicidade. E foi nesse momento que tomei uma decisão definitiva. Não permitiria mais que ninguém diminuísse minha luz, que contaminasse minha paz, que interferisse na minha alegria. A dor ainda existia, mas eu a via como um lembrete de minha resiliência, de minha capacidade de crescer, de minha coragem de me levantar mesmo quando tudo parecia perdido. Naquele dia, senti algo profundo, liberdade verdadeira. A liberdade de ser quem sou, de escolher minha felicidade, de escrever minha própria história. Percebi que a vida não precisa ser definida pelo passado, nem pelas palavras cruéis de quem nunca nos valorizou. Eu havia me encontrado, e nada nem ninguém poderia roubar isso de mim. Os meses passaram, e com eles veio a verdadeira transformação. O que antes parecia impossível, agora se tornava rotina. Eu vivendo a minha vida com propósito, determinação e amor próprio. Cada dia era uma nova oportunidade de reafirmar quem eu era, de escolher minha felicidade, de escrever minha história sem depender da aprovação de ninguém. Minha relação com minha família mudou, mas não da forma que eu imaginava. Não porque eles mudaram, mas porque eu mudei. Aprendi a me afastar do que me fazia mal, a manter limites claros, e a não permitir que palavras cruéis ou olhares de desprezo tocassem meu coração. Eles continuavam sendo quem sempre foram, mas eu não precisava mais ser refém disso. Eu era livre. No trabalho, minha confiança floresceu completamente. Assumi projetos desafiadores, me expressei com coragem, e finalmente percebi que minhas ideias e esforços tinham valor. A sensação de ser reconhecida pelo que eu realmente fazia, e não por quem eu supostamente deveria ser, me encheu de orgulho. Cada conquista profissional e pessoal era uma prova viva de que eu podia prosperar, mesmo após tantas quedas. As amizades e relacionamentos que escolhi se fortaleceram. Pessoas que me apoiavam,
me valorizavam e respeitavam minha essência tornaram-se meu novo alicerce. Aprendi que a verdadeira família pode não estar ligada pelo sangue, mas pelo coração e pelo respeito mútuo. Esses laços me ensinaram que amor verdadeiro é recíproco, saudável e fortalece, não destrói. Dentro de mim, a transformação foi ainda mais profunda. Minha autoestima se consolidou, meu amor próprio se tornou inabalável. Cada cicatriz emocional que carregava foi aceita como parte da minha história e transformada em força. Percebi que a dor do passado não era um obstáculo, mas um degrau que me elevou a quem eu realmente precisava ser, uma mulher inteira, independente, corajosa e consciente do seu valor. No momento de silêncio, olhando meu reflexo no espelho, sorri para mim mesma. Não era apenas um sorriso, era uma celebração de tudo que eu havia superado. Tudo que me derrubou, me fortaleceu. Tudo que me humilhou, me ensinou. E tudo que tentei esconder, agora era minha maior prova de resistência e autenticidade. Com isso, compreendi a lição mais importante de todas. Não precisamos da aprovação de ninguém para sermos felizes. Não precisamos ser amados por quem não nos valoriza. Nossa vida, nossa felicidade, nosso valor, tudo isso começa e termina conosco. E quando entendemos isso, nenhuma palavra cruel, nenhum gesto de desprezo, nenhum julgamento alheio tem mais poder sobre nós. No fim daquele capítulo, senti algo único, plenitude. Uma sensação de liberdade que ia além da ausência de dor, uma liberdade que vinha da consciência de minha força, de meu valor e de minha capacidade de ser feliz, completa e inteira, exatamente como sou. Eu havia renascido, não por eles, não pelo mundo, mas por mim mesma. E naquele momento, olhando para o futuro, percebi que minha vida finalmente pertencia a mim. Não havia mais medo, vergonha ou dúvida. Apenas a certeza de que eu poderia escrever cada capítulo daqui para frente, com coragem, amor próprio e a firme convicção de que sou digna de respeito, alegria e realização.